Irmãos queridos, boa noite. Estou pronto aqui para nós interagirmos. Já liberei aí para o PP fazer esse meio de campo, tá bom? E intervir, me apresentando aí as questões que serão apresentadas pelos irmãos. As últimas foram maravilhosas, super inteligentes. Vamos lá, gente, não vamos perder tempo, não, vamos cair logo dentro. Boa noite, Antônio. PP, alguma questão aí já? Já, só um minuto. Boa noite, pessoal. Felipe, está me ouvindo? Está me ouvindo, Felipe? Estou te ouvindo. Você quer formular logo aqui? Eu ainda não formulei aqui, não. Vou ter que escrever direitinho, porque eu me prolonguei muito a última vez, eu acho. Tá bom. Então tá. Eu dou uma vez para os irmãos aí, fico no aguardo. Tá bom, porque tem o Felipe, o Ranieri e o Emerson que me mandaram perguntas. Ranieri, então, fica à vontade, querido. Você queria fazer aqui ao vivo, por favor. Obrigado. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Pastor, a respeito do primeiro tópico da aula de hoje, né? Eu anotei aqui algumas coisas e quero fazer uma pergunta em cima disso, né? O senhor falou que a igreja sempre teve, ao longo dos séculos, né, o auxílio do Espírito Santo, né? Desde a sua criação até hoje. Sim. Deus tem levantado pessoas e o Espírito Santo tem auxiliado essas pessoas naquilo que devem falar e concluir, né? Sim. Eu concordo com essa afirmação. Mas na frente o senhor falou, se eu falar alguma coisa que vá ao encontro do que a igreja falou nos últimos 2000 anos, provavelmente eu estou falando alguma asneira. Ou seja, se eu falar alguma coisa que não encontre eco, né? Ao longo da história da igreja, provavelmente eu estou falando alguma abobrinha, né? Tá, eu também concordo com essa afirmação. Aí eu tenho uma pergunta em cima disso. Quando a igreja foi criada, né? Os apóstolos tiveram muitas dificuldades de mostrar, né, que Jesus era o Messias. Por quê? Porque ao longo dos anos, desde Abraão, desde Moisés, o que se falava ao longo dos anos era que o Messias provavelmente seria alguém que iria libertar o povo de Israel como um guerreiro, como um conquistador, né? Então, os discípulos tiveram muita dificuldade de falar algo diferente do que a tradição já falava. Outra coisa, Lutero, em 1500, mais ou menos, ele também teve sérias dificuldades de defender as teses dele, porque ao longo dos anos também se falava o contrário daquilo que Lutero defendia. Isso. Aí a pergunta é a seguinte: essa é uma regra que tem exceção? Excelente questão, mas muito boa questão.
Fico muito feliz de você ter apresentado. Bem, na verdade, eu não disse que a igreja é infalível. Eu não disse também, em nenhum momento, que você não tem, nesse curso da história do cristianismo, a presença do elemento de heresia no discurso dos cristãos. Não disse isso. O que eu disse foi o seguinte, que você sempre vai encontrar um remanescente fiel, sempre haverá uma verdade a ser crida e presente na tradição. Qual tradição? A tradição da verdadeira igreja, dos verdadeiros redimidos. Então, você mencionou aí o exemplo do Novo Testamento, da expectativa de um Messias político, diferente desse Messias redentor de almas que nós vemos na pregação dos apóstolos. Mas, veja, embora seja um fato de que estava presente na tradição de espiritualidade judaica daqueles dias uma quantidade significativa de inverdades que foram, inclusive, frontalmente combatidas por Cristo. Contudo, havia como os apóstolos, aquela própria geração que os apóstolos tensionavam alcançar para Cristo dentro da comunidade judaica, dentro do território da Palestina, de Israel, sabe, quer dizer, havia como aquelas pessoas terem acesso a uma verdade revelada. A verdade estava lá. Sempre esteve. Agora, uma coisa era você contradizer o pensamento do escriba, do fariseu, do saduceu. Outra, bem diferente, era você contradizer o que havia sido ensinado por Moisés, por Jeremias, por Daniel, por Isaías, por Ezequiel, pelos profetas maiores, pelos profetas menores, sabe? Quer dizer, pelas escrituras do Antigo Testamento, e que estava presente na vida de não poucas pessoas que aguardavam a redenção de Israel. Então, essa verdadeira espiritualidade ela podia ser encontrada na vida dos pais de João Batista, sabe? Zacarias e de Isabel, na vida de Maria, mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na vida de José, pai também do nosso Salvador, sabe? Na vida dos pais de Timóteo, entre tantos outros, na vida de todos aqueles que celebraram a vinda do Messias. Então, havia, portanto, esse fluxo, vamos assim dizer, esse rio de verdade que continuava a fluir. Então, uma pessoa que naqueles dias se levantasse contrariando o que havia sido ensinado por essa verdadeira igreja, por essa igreja que preservou sem mácula o que havia sido ensinado pelos patriarcas, por Moisés, pelos profetas maiores, pelos profetas menores, pelos livros de sabedoria, sabe? Quer dizer, se uma pessoa se levantasse contra essa tradição de verdade, ela estaria ensinando o erro. Ela estaria trabalhando, ainda que inconscientemente, para afastar as pessoas da verdade revelada. Você mencionou Lutero. Lutero enfrentou muita incompreensão e teve que travar conflitos, batalhas teológicas seríssimas com a tradição teológica do seu tempo e outra coisa, e das eras que antecederam o século XVI. Agora, veja só, contudo, nós vemos Lutero
em não poucas ocasiões, tal como Calvino, apelando para a tradição, apelando para os pais da igreja, mostrando que eles não estavam trazendo nada de novo. Aliás, grande parte do trabalho feito por esses homens consistiu na busca por alcançar essa meta importante de mostrar que eles não estavam criando uma nova religião. Simplesmente eles estavam fazendo o resgate de alguma coisa que se perdera no decorrer dos séculos. Então, o que eu procurei dizer naquela aula? Que se você hoje ensina alguma coisa que vai de encontro àquilo que pode ser encontrado em Agostinho, no que de melhor pode ser encontrado em Aquino, em Anselmo, em Lutero, em Calvino. Olha, não apenas isso, aquilo que pode ser encontrado nos inários, na poesia, nas canções do que de melhor existe no catolicismo, no arminianismo, no calvinismo. Sabe? Quer dizer, a probabilidade é grande de você estar falando bobagem. Porque, veja só, vamos parar para pensar. Aqui estou eu, Antônio Carlos, tupiniquim, cheio de incoerência na vida. Sabe? E, de repente, eu me encontro falando alguma coisa, ou interpretando de uma maneira um texto do Novo Testamento, mas de uma forma para a qual não há paralelo na história do cristianismo. Como eu conheço minhas limitações intelectuais e morais, eu sou levado a desconfiar de mim mesmo e dizer o seguinte: olha, eu estou afirmando aqui que em 2000 anos de história do cristianismo, ninguém viu o que eu estou vendo. Então, é claro, eu tenho que ter coragem para declarar o que minha consciência me força a acreditar. Então, nessas horas, eu tenho que dizer como Lutero: se vocês não me convencerem pela razão e pelas sagradas escrituras que eu estou errado, eu não me retratarei. Contudo, para chegarmos ao ponto de fazermos uma declaração como essa, nós precisamos ter respondido todas as perguntas feitas pelo coração humilde. E uma característica do coração humilde é a autodesconfiança. E outro ponto, sabe? E é claro, nós temos que ver que nós temos que procurar observar se o que está sendo afirmado é um desdobramento do que foi ensinado, e isso, portanto, é mais provável que aconteça, vamos assim dizer, de uma forma feliz. Eu tenho a verdade que foi ensinada por Agostinho, por Lutero, por João Calvino, e em razão da minha interlocução com a psicanálise, com as mais diferentes ideologias políticas, da minha relação com o que de melhor existe na sociologia, na antropologia e tal, sabe? Então, eu cheguei a algumas conclusões, sabe? Porque eu estou diante de uma luz projetada pelas demais ciências que não era do conhecimento dos irmãos do passado. Então, aqui eu fiz a teologia avançar a partir de um diálogo com as demais ciências, os demais campos do conhecimento humano. Agora, o problema ele se torna especialmente grave e digno, portanto, de muita autodesconfiança nós fazermos uma afirmação que desconstrói 2000 anos de tradição teológica. Não é que você fez avançar, não é que você aperfeiçoou, sabe? Não é que você viu o desdobramento da coisa. Não, simplesmente você está desconstruindo o que foi ensinado e fazendo uma afirmação totalmente nova. Então, aí
probabilidade é muito grande de você estar errado. Bom, e no que tange às doutrinas centrais, aquelas que estão no credo apostólico, por exemplo, certamente você se desviou. Agora, com relação à interpretação de textos bíblicos, a probabilidade é grande de você ter se equivocado. Aí talvez alguém possa dizer, mas Antônio, você está botando muito crédito na tradição. Não estou lidando de forma ingênua com a tradição. O que eu estou dizendo é que eu creio no Espírito Santo, que em 2000 anos de história do cristianismo, o Espírito Santo não se apartou da igreja. Sabe? Então, e que eu tenho bons motivos para acreditar que, no essencial, o Espírito Santo foi fiel e não permitiu que a verdade se apartasse do povo de Deus. Eu espero que tenha sido claro, né? Resposta prolixa, beça, longa, mas eu espero que tenha respondido a questão com honestidade. Sim. Gostei da resposta. Obrigado. Ok. Obrigado, Ranieri. Da semana passada, a Maria Cêcia ficou com uma pergunta que não respondeu. Ela entrou e caiu, não sei se ela está aí. Está aqui. Você ficou com uma pergunta pendente, né? Foi. Quer fazer? Então, eu não sei por favor. Se está dentro do contexto hoje, mas se der para fazer. Problema. Pode ficar à vontade. Obrigado. Boa noite, colegas. Boa noite, colegas, porque curso, né? Irmãos também. Boa noite, Antônio. Boa noite, querida. Eu acho que fica até mais gostoso, porque pastores estão em baixa hoje. Infelizmente, mas é o seguinte, quanto àquela afirmação que nós sabemos, a Bíblia ratifica isso, a questão que a fé é o mesmo que obedecer a Deus, ou obedecer é fé, né? A fé, quem tem fé obedece, aquela questão que a gente sabe. Eu gostaria de levar com a questão da ética, do caráter, né? Nós vivemos dentro das igrejas muitos líderes, ou não líderes mesmo, né? Com a questão levantando a bandeira da fé, mas esquecem da questão do caráter, da questão da ética, e é como se algumas coisas, como os pecados, eu estava vendo o culto um pouquinho antes, você falou em pecados clássicos, né? Aí tem os pecados, então, não clássicos, que é aqueles que a gente chama de pecadinhos, né, em gaveta. Aí eu vejo algumas coisas, principalmente nesse contexto político com a igreja, onde a igreja está inserida, né, de alma, de corpo e alma, né, nessa questão, e esquece de algumas atitudes que fazem parte do caráter, da ética, e esquecem. Só fala em a questão de propina ou de corrupção, mas levada ao dinheiro, né? A questão só leva a isso. Mas tem muitas coisas que fazem parte da corrupção, né? Também, e tem outros pecadinhos não clássicos aí, digamos. Eu gostaria de saber, assim, se o que tem, como é que se linka isso, fé, caráter, ética. Maria querida, minha irmã preciosa, a fé sem obras é morta. E a principal obra da fé é o amor. O amor não pode ser confundido com fé, porque nós não somos salvos pelo amor, somos salvos pela graça mediante a fé. Contudo, onde quer que a fé genuína tenha se manifestado, manifesta-se o amor. Então, nós não somos salvos, como os teólogos costumam dizer, pelas obras. Contudo, somos salvos para as obras. E essas obras são obras de amor. Amor pelo Criador, que nos leva a fazer dele o supremo bem da nossa vida, e amor pelo próximo, que nos leva a servi-lo a fim de viabilizar a sua vida, aproximá-lo de Cristo, conduzi-lo ao céu. Agora,
como nós somos propensos ao erro, a fim de que não mantivéssemos uma relação piegas, irresponsável, leviana com a palavra amor, o Novo Testamento, de uma forma especial, ele define esse amor. Ele vai, portanto, dizer o que significa amar no contexto do casamento, de uma igreja local, das relações trabalhistas. Ele vai dizer como que o patrão deve lidar com o empregado, como que o empregado deve lidar com o patrão. E quando lidamos com esses textos, nós percebemos que o verdadeiro amor produz simetria de caráter, o que faz, portanto, com que essa pessoa não apenas por amor a Deus se preocupe com doutrina, mas se preocupe também com experiência viva com o Espírito Santo. E não apenas se preocupe com doutrina e com experiência com o Espírito Santo, mas se preocupe com a prática da verdade. E não apenas se preocupe com a prática da verdade, essa pessoa se preocupa com a prática simétrica da verdade, de maneira que você verá essa pessoa preocupada com os grandes temas da ética privada. Ela vai estar preocupada em ser uma boa testemunha de Cristo no casamento, no trabalho, na sua relação com os seus vizinhos. Mas essa pessoa, por outro lado, terá espírito público. Então, por ela amar, ela terá preocupações políticas, uma vez que ela sabe que há pessoas que estão enfrentando sofrimentos que só podem ser mitigados pela ação política. São problemas estruturais que demandam ação do Estado. Então, nesse sentido, essa simetria de caráter falta muito ao movimento evangélico brasileiro. E os sintomas dessa enfermidade eles são muito evidentes. O comportamento de muitos evangélicos ontem nas redes sociais foi muito triste. Muito triste. Porque morreu alguém que é considerado um pensador conservador, muito caro para setores inteiros do movimento evangélico brasileiro. Então, a ocasião demandava, por se tratar da morte de um ser humano, respeito à família. E a santidade da vida humana. Um humano morreu. Nós não devemos celebrar morte de humanos. Agora, contudo, cultuar a memória de alguém que, com uma das mãos, dizia procurar construir algo, mas que, com a outra, visivelmente destruía um mundo de valores inegociáveis para os cristãos. Você encontrar cristãos celebrando a memória desse homem é sintomático da mais profunda enfermidade espiritual por parte dessa igreja. Eu não vejo como, olha, eu nem deveria sugerir isso, mas faça uma visita ao Twitter desse professor de filosofia que morreu ontem, Olavo de Carvalho. Dê uma olhada no Twitter dele, assim, sei lá, são frases, né? Então dá uma olhada ali, umas 50 frases, sabe?
de trás para frente para trás, não importa. Eu duvido que você consiga dar glória a Deus por tudo. E que em não poucas das suas declarações você sentirá repulsa pelo que ele escreveu, pelo que ele defendeu e pela forma como ele expressou o seu pensamento. Então, a nossa igreja precisa de reforma. Reforma urgente. E outra coisa que me chamou a atenção ontem, a quantidade de gente preocupada com a memória de um morto, mas de pessoas que não se preocupam com o nome dos que estão vivos. São pessoas que encontram-se prontas para arruinar com a reputação dos seus irmãos na fé, que foram encontradas ontem, clamando pela misericórdia, pela vida de uma pessoa que morreu, quando muito do que essa pessoa que morreu ensinou é absolutamente deletério para a democracia e, acima de tudo, para a causa do cristianismo. E, infelizmente, ontem, uma pergunta emergiu. O que dizer sobre o legado desse homem? E eu penso que não é falta de respeito ao que está morto você dizer que o que ele ensinou não fez bem para o país nem para a igreja. Ok. Eu tenho uma pergunta do Emerson. Ela é uma pergunta grande. Vou ter que tentar formular aqui, ver se eu consigo. É a seguinte. A pergunta é a seguinte. A igreja primitiva era multiétnica / contra o racismo, comprometida com os pobres, perdoando e reconciliando, ou seja, não fazia mal àqueles que a maltratavam os irmãos. Ela era anti-aborto / pró-vida, comprometida com o sexo apenas dentro do casamento entre um homem e uma mulher. Ou seja, os 5 pontos eram vistos como radicais e em desacordo com quaisquer culturas e contextos da época. Aí o Emerson, na pergunta, continua. Hoje, tenho a impressão que podemos ser cristãos desenvolvendo uma dessas características em detrimento da outra, como, por exemplo, comprometimento com o pobre. Isso pode até ser para setores da sociedade chique, aceitável e que qualificaria o cristianismo como uma filosofia, uma prática boa, inteligente e humana. Mas se, nesse mesmo contexto, falar contra o aborto ou sexo apenas no casamento, causaria escândalo a essa mesma sociedade que apoia esse movimento da igreja em favor do pobre. O cristão seria taxado de fundamentalista, retrógrado e machista se defendesse esses pontos? Ou seja, parece que temos apresentado um Deus mais parecido possível com os valores da sociedade para ser aceito, e o significado de ser sal da terra e luz do mundo está diluído. O que você acha? É uma impressão equivocada ou é uma realidade que eu estou observando? E se for uma realidade, o que aconteceu com a pregação do evangelho para chegar a esse ponto, Antônio? Conseguiu pegar, porque é grande? Veja só, então nós temos os princípios éticos e que nos levam, portanto, a levá-los em consideração porque nós amamos a Cristo e queremos reproduzir o seu caráter em sua vida. Agora, esses princípios eles se tornam assim, mais ou menos carentes da nossa defesa. Espero que eu esteja sendo claro, construindo bem o pensamento. Não estou muito certo disso, mas vamos lá. De acordo com as circunstâncias históricas, do contexto cultural, intelectual, das questões de momento que a igreja está enfrentando. Então, é claro que o tema da escravidão
não teve no primeiro século o peso que veio a ter no século XIX, quando no parlamento inglês cristãos lutaram com veemência para que chegasse ao fim o tráfico de escravos no mundo. Então, o tema do aborto. A Bíblia não fala diretamente sobre o aborto, fala sobre a santidade da vida humana. Então, não parece que essa era uma questão, lendo o Novo Testamento, que era um ponto de tensão daquela época. Mas é óbvio que havia uma teologia sobre a santidade da vida humana, da sua concepção à sua morte. Vale a pena aqui abrir um parênteses para dizer o seguinte, que pessoas podem ter o mesmo ponto de vista sobre o aborto, sobre a santidade da vida intrauterina, a santidade do feto, mas terem pontos de vista diferentes sobre a melhor forma de se combater o aborto. É muito importante que isso seja frisado. Então, é claro, nós vemos essa multietnicidade no Novo Testamento acontecendo de uma forma totalmente natural. Você olha, por exemplo, lá para Atos capítulo 13, por exemplo, olha só, quando ele diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, provavelmente o negro, Lúcio de Cirene, Menahem, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, simplesmente, o Novo Testamento ele nos apresenta uma igreja que buscava a reconciliação dos seres humanos com seu Criador e dos seres humanos com seu próximo. De modo que os cristãos no Novo Testamento eles são encontrados lutando por uma igreja multirracial, a fim de que, através dessa comunhão multicolorida, as mais diferentes manifestações do amor divino, do caráter divino, da santidade divina, se tornassem conhecidas no mundo por meio dessa harmonia, sabe, entre pessoas tão diferentes, e isso no corpo de Cristo. Sabe? Então, o que me preocupa muito nos dias de hoje, sabe, não quero dar aqui uma de velho ranzinza, né, está reclamando de tudo o tempo todo, porque tem muita coisa boa acontecendo, a gente tem que falar sobre isso. Mas aquilo, igreja reformada é a igreja que está sempre procurando a reforma. E hoje, é claro que essa igreja precisa de reforma no que tange a sua falta de simetria. Então, você vê pessoas que condenam veementemente a prática do aborto, mas que, ao mesmo tempo, tratam com indiferença a morte de crianças vítimas de bala perdida. Sabe? Então, ou então o inverso, de pessoas que falam sobre a pobreza no mundo, mas que demonstram uma falta impressionante de compromisso com a evangelização do pobre, sabe? Ou que também, dentro de casa, não demonstram esse amor pelo seu semelhante, tal como demonstram na sua militância política. Então, é claro que dependendo do tipo de leitura que está sendo feita sobre o seu cristianismo, você poderá ser considerado por uns fundamentalista pelo simples fato de você crer na inspiração plenária e verbal das Sagradas Escrituras e levar a sério esses princípios de vida cristãos na sua totalidade, sabe? Evitando assim o risco da assimetria. Sabe?
Então, é isso. Hoje, é claro, você se expõe a ser tido como fundamentalista por defender esses princípios éticos inegociáveis, doutrinas também, igualmente inegociáveis. Agora, eu penso que é igualmente, hoje, devido à chamada polarização, impossível você encarnar essa mesma ética cristã e não ser rotulado de progressista. Sabe? Então, eu penso que o verdadeiro cristão ele vai ter que lidar com ambas as espécies de crítica ou ambos os tipos de rótulo. Sabe? Ora será chamado de fundamentalista e ora chamado de progressista. Sabe? E aquilo, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ok. E aí, Felipe, está pronto? Fica à vontade. Então, luta aí. Boa noite. Tudo bem? Minha pergunta eu não lembro ainda com detalhes, eu devia ter formulado a questão quando eu estava vendo a última aula. Mas o senhor comentou assim sobre a questão do calvinismo e a importância da visão do calvinismo para ter uma visão correta, uma visão bíblica, né? Uma visão centrada no Evangelho, né? E assim, o que eu conheci o calvinismo há uns 5, 6 anos atrás e eu ouvi falar das doutrinas da graça, né? Os 5 pontos do calvinismo, e para mim foi assim, você fica em choque, né? Quem vem de outras tradições conhece, vem aquele choque, você fica maravilhado. Eu falei, porque eu nunca pensei nisso antes. E a motivação da minha pergunta é a seguinte: por exemplo, o senhor cita calvinismo nas aulas, né? Então acho que já gera uma curiosidade das pessoas de ir na internet e ver o que é o calvinismo e se aprofundar sobre calvinismo. E eu aprendi com o tempo, né? O calvinismo doutrinariamente é um mundo, né? Assim, tem várias coisas, vários assuntos, né? E eu fui aprendendo com a tentativa e erro, né? E eu cheguei a encontrar aquilo que um dos problemas que o senhor falou de entender o Evangelho, a ortodoxia morta, né? Que eu não sei se é isso mesmo, mas para mim é o legalismo, né? E assim, eu gostaria que o senhor explicasse mais, assim, qual é a pergunta é a seguinte: quais as principais ferramentas que o calvinismo pode nos fornecer para entendermos o Evangelho e para praticá-lo? Eu acho que o que há de mais admirável do calvinismo é a centralidade da pessoa de Cristo. Como que Cristo é essencial para a fé reformada. O apreço que os calvinistas têm pelo ser, os atributos de Deus, em especial os seus atributos de soberania, o seu governo soberano sobre o universo, esse planeta, e o destino dos seres humanos. Sabe? O calvinismo ele é encantador também do ponto de vista do papel da graça na fé reformada, é graça do princípio ao fim. Então, o calvinismo ele produz flores que só nascem no seu solo, porque não há sistema de pensamento que mais promova, por motivos de raciocínio lógico, 3 virtudes, sabe, do que o calvinismo. O calvinismo, por atribuir tudo à graça, ele, em primeiro lugar, é um grande estímulo para a gratidão, porque eu sei que sou salvo do início ao fim pela graça de Deus. Não há sistema doutrinário que
produza mais segurança, porque eu sei que minha salvação está estribada num caso antigo de amor. E não há também sistema teológico mais capaz de produzir humildade, porque eu sei que eu tudo devo à vontade soberana daquele que me amou na eternidade, no tempo e no espaço, me redimiu, e que, pela sua graça, me dá o dom da perseverança, a fim de que jamais eu perca o ser, garantindo, assim, a minha entrada no seu reino celestial. Então, o amor que eu tenho pelo calvinismo deve-se ao fato da coragem que os calvinistas têm de falar aquilo que vai de encontro ao senso comum, de ficar com a Bíblia, mesmo que a Bíblia golpeie essa razão que tenta se colocar acima da revelação. Agora, tem uma coisa que eu tremo quando eu penso no calvinismo. É no fato de que os demônios são calvinistas. De que é possível você professar fé no calvinismo e não ter nascido de novo. E por isso eu fico aflito que quando eu declaro que eu sou calvinista, eu temo que os que confiam em mim, a partir dessas declarações, se aproximem de alguns calvinistas que claramente estão servindo ao diabo. E deles eu me sinto mais distante do que dos meus irmãos arminianos, que não poucos deles creem apaixonadamente naquilo que eu creio também, e que os faz, assim, viver uma vida mais bela do que muitos calvinistas, que parecem ter a cabeça melhor do que o coração. Eu percebi, Antônio, o seguinte: o calvinismo ele nos dá muita segurança da salvação, segurança da graça, e quando há essa segurança da graça, a segurança da salvação, aparentemente gera dois caminhos. Gera o caminho da humildade e gera o caminho da arrogância, do orgulho. E para mim isso ficou muito claro, entendeu? Quando eu conheci e tive essa experiência com essa ortodoxia morta, né? Que nem o senhor falou, né? Que a pessoa pode conhecer o calvinismo e não nascer de novo, não ter dado frutos. Né? Isso mesmo. Perigosíssimo. Isso é assustador. Ninguém é salvo pelo simples fato de professar fé no calvinismo. Porque uma coisa é você dizer que um sistema é verdadeiro, outra coisa é você confiar na promessa de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador, de que pelo seu sangue nós somos purificados de todo pecado. Então, que eu me lembro de Martin Lloyd Jones contando num dos seus sermões de um encontro com os calvinistas que ele teve na Holanda. E ao término da sessão lá, acho que era uma conferência teológica, eles foram para um salão anexo, e o salão coberto de fumaça, que eram os calvinistas holandeses fumando lá os seus cigarros. Né? Bom, Martin Lloyd Jones fez o seguinte comentário, que ali ele viu a diferença entre você conhecer o calvinismo e ter o espírito do calvinismo. Tem algumas pessoas, portanto, que acham que pelo fato de elas estudarem os puritanos, elas têm o espírito dos puritanos. E muitos desses que são especialistas em fé reformada são muito carentes de graça em suas vidas e ministério. Isso, para mim, é assustador. Ok. Só lembrando, né, Antônio, que Calvino foi conhecido como teólogo do Espírito Santo. Né? É verdade. A teologia é bem experimental, né? É verdade. Não é só intelecto. Né? Verdade, Pepe. Varley, fica à vontade, meu irmão.
Amém. Boa noite a todos. Boa noite, pastor. Estão ouvindo legal aí? Perfeitamente. Beleza. Pastor, o senhor tinha comentado, desculpa chamar de pastor, mas o senhor é o meu pastor. Tá bom. A respeito do homem, a queda do homem, né? Na verdade. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho mais sobre isso e do porquê lutar por políticas públicas, pensando nesse sentido. E uma outra pergunta é se na atual política do Brasil, situação do Brasil, se o senhor vê alguma saída aos candidatos que estão aí, se algum deles possui essas saídas, esse pensamento, como é que eu posso fazer a pergunta? Esse pensamento de mudar, de mudança, pensamento cristão, de Isso. mudar a atual situação política do Brasil. Bom, então, 3 questões. A queda é uma doutrina presente nas Sagradas Escrituras, de modo muito claro. O cristianismo parte da pressuposição que os nossos pais se afastaram do seu Criador e que, a partir desse ato de rebelião, eles foram considerados culpados, perderam sua justiça original, o verdadeiro conhecimento do ser e dos atributos de Deus, e isso foi imputado a eles e toda a sua descendência, de modo que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, nós somos, por natureza, filhos da ira. Então, a queda não torna o ser humano necessariamente um ateu, um agnóstico. Pelo contrário, a queda pode fazer com que uma pessoa vá parar numa igreja e seja encontrada cantando louvores ou até dirigindo uma igreja com o pastor. O que a queda faz é com que a pessoa não ame a Deus. Essa é a grande operação da queda. Ela não ama Deus e não ama o que Deus ama. Sabe? Então, o ser humano caído, ele não consegue fazer nada para a glória de Deus. Então, por isso, nós precisamos pregar o evangelho e também ser bastante criteriosos com relação aos sistemas político-econômicos que nós defendemos, porque se o homem é um ser caído, nós devemos sempre lutar pela criação, pelo estabelecimento de mecanismos que impeçam o ser humano ser investido de um poder absoluto. Porque, como alguém já disse, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Com relação à implementação de políticas públicas, o grande fundamento é a chamada imago Dei, o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Ora, se nós consideramos um ato de insensatez, de irresponsabilidade, um crime, pegar um quadro de Van Gogh, um quadro de Gauguin, um quadro de Leonardo da Vinci, e, em vez de deixá-los no Museu do Louvre, colocá-los em exposição na Praça 15 ou na Praça da Liberdade de São Paulo, sabe? É claro que nós vamos ter muito mais zelo pela parte da criação nesse planeta que mais contém do ser de Deus. Sabe? Se você quer conhecer a Deus através da sua criação, não olhe para o sol, para a lua, para as estrelas, para os pássaros, para as montanhas, sabe? Porque prioritariamente. Porque, muito embora tudo que eu mencionei revele a glória de Deus, não há parte da criação que mais contenha do ser de Deus do que o homem e a mulher. Então, em razão da sua origem divina, do seu valor aos olhos de Deus, nós devemos lutar por políticas públicas, por sabermos que, do modo como a sociedade hoje está organizada, há certas coisas que só cabe ao Estado fazer, que só o Estado pode fazer pelos seres humanos. E nós, cristãos, precisamos estar na vanguarda desse tipo de cobrança, para que o Estado, especialmente num país como o nosso, né, que faz parte da Constituição Federal, uma seção inteira dedicada aos direitos sociais do povo brasileiro. Então, nós devemos pegar a nossa Constituição e forçar
o poder público a cumprir aquilo que foi pactuado. Com relação aos candidatos, eu acredito que nós temos quadros melhores do que os que estão aí. E quadros que poupariam o país da chamada polarização. Mas, infelizmente, esses homens e essas mulheres não estão concorrendo à presidência da República e nós corremos o risco de ter um presidente da República que vai ser objeto do ódio de milhões de brasileiros. Sabe? Especialmente, claro, né, que se essa eleição for vencida ou pelo Lula ou pelo Bolsonaro. Sabe? Então, eu acredito que nós poderíamos fazer uma escolha que pacificasse, que contribuísse para a pacificação da vida política nacional. Mas, dentro do que está aí, eu acho pouco provável que isso aconteça. Contudo, é fato que, dentre esses que estão concorrendo, alguns, quer dizer, cuja presença é profundamente deletéria para o futuro do nosso país. Então, tem gente que eu espero que não ganhe nunca. A PP, perspectiva, a Hanna. perspectiva é de muito trabalho, então, no futuro. É verdade. E a igreja evitar não cair no erro de 2018, de dizer que Jesus Cristo é um candidato. Isso é péssimo para a causa do Evangelho. Hanna, pode falar? Oi, pastor, boa noite. Oi, eu querida. tenho 3 perguntas, mas eu vou tentar fazer rápido. Tá A bom. primeira é quando você falou agora, no bate-papo, sobre os demônios calvinistas, e me fez lembrar muita coisa, porque por algum motivo, que eu não faço a menor ideia, jovens da minha idade me procuram para pedir conselhos. Tá? De péssima ideia, né? Porque, assim, estou aqui desesperada por orientação, e aí eu vejo uma galera que costuma frequentar igrejas neopentecostais que levantam bandeiras reformadas e... Não estou falando que essas pessoas calvinistas complicadas não existem nas igrejas reformadas de fato, tá? Foi isso que me lembrou, assim, de primeira, por conta de um episódio dessa semana. E aí igrejas que dão cursos de teologia e se afirmam como calvinistas e tal, e aí você vai chegar na prática, você vai se submeter a visitar, é um grande esquema de pirâmide, uma grande doideira, uma grande loucura, mas tem essa perspectiva calvinista papagaio de pirata. Eu queria saber, assim, que caminho seguir, porque eu não sei se eu estou muito cansada, se esse realmente é meu jeito, eu não estou conseguindo dialogar com essas pessoas que, enfim, pediram minha opinião. Se não tivesse pedido, era ótimo, mas pediram. A segunda foi que, logo no início das aulas, eu te fiz uma pergunta que, se eu não me engano, era relacionada à saúde mental, e aí você falou uma coisa que eu achei que foi excelente, sobre separar religião do evangelho, de fato. E, de fato, isso me ajudou muito a caminhar no sentido de não desistir de Jesus. Mas, por um outro lado, dá vontade de não voltar na igreja nunca mais. Assim, e aí, quando, na aula de hoje, você falou sobre coração, um coração que não vê beleza nas escrituras, eu senti uma certa identificação e também queria perguntar que caminho seguir a partir daí, porque eu me vi preocupada em ser essa pessoa. E eu sei que a parte de prática vai ser o último módulo do curso. Então, muita coisa tentando evitar ficar perguntando. Mas como eu não posso esperar o último módulo para voltar na igreja, essa eu resolvi adiantar, assim, quando você estava debatendo sobre doutrina e tudo mais. As perguntas são ótimas, Hanna. Você fez muito bem em fazê-las.
Muito bem mesmo, são do interesse de todos. Vamos lá. Então, a primeira delas é com relação aos calvinistas, está certo? Então, deixa eu ver se eu entendi bem. O que você está me dizendo é de igrejas neopentecostais que estão sendo agora influenciadas pelo movimento calvinista. Sim, sim. Okay? Que E me parece uma defesa para não ser acusada de não ter uma teologia. O problema pois é, meu Deus do céu, são muitos os problemas. Acontece o seguinte, que em muitas dessas igrejas neopentecostais, nós encontramos pessoas apaixonadas pela Bíblia. E não poucas abraçam o calvinismo, porque quando os calvinistas mostram aqueles textos que são realmente refutáveis, são muito fortes, são muito contundentes, que apontam para o valor do sistema calvinista, essas pessoas abraçam o calvinismo. Mas, ao abraçarem o calvinismo, elas acabam se envolvendo com o calvinismo brasileiro, um calvinismo mediado pelo movimento reformado americano. E é um calvinismo muito identificado com o conservadorismo de direita do Partido Republicano Americano. Isso é uma desgraça. É um calvinismo que conhece a soteriologia de Calvino, as doutrinas de Calvino sobre a salvação, mas um calvinismo que não conhece o pensamento político e social de João Calvino. Então, eu diria que, da minha compreensão, a partir da minha compreensão do calvinismo, eu não tenho como lidar com esse país sem perturbação, sem anseio por transformação, por mudança. Eu não vejo como ser calvinista e você não lutar pela causa do necessitado, porque está tudo isso presente dentro do sistema, sabe? A ponto de você encontrar na pregação de João Calvino uma declaração como essa, que as pessoas costumam querer acertar a sua vida com Deus sem acertar a sua vida com o pobre. Ou Jonathan Edwards, que em um dos seus sermões diz que não há mandamento bíblico para o qual haja mais promessa nas Sagradas Escrituras do que o mandamento para cuidar do pobre. Sabe? Então, esse calvinismo assimétrico, esse calvinismo domesticado pelo protestantismo americano, esse calvinismo que endossa o status quo, isso aí é muito preocupante para mim. Se essas pessoas conseguissem ir à fonte e conhecer esse calvinismo que vai para a rua, luta pelos direitos humanos, promove a ciência, sabe, faz a indústria e o comércio florescerem, sabe? Esse calvinismo que não tem problema de entrar em diálogo com o marxismo, com o pensamento liberal, esse calvinismo que, ancorado no Evangelho de Jesus Cristo, sabe, quer dizer, sai em busca de uma visão de mundo realmente cristã e capaz de regular a conduta cristã de modo que os cristãos se transformem em pequenos cristos, encarnações de Jesus, né? Manifestações do Cristo verdadeiro. Sabe, olha, com relação à igreja, isso é um problema, Hannah, que não tem solução. Sabe, não tem jeito. Você se converte e aí você se associa aos cristãos. O cristianismo é profundamente comunitário. O cristianismo tem um ideal. O cristianismo quer mostrar ao mundo os efeitos da salvação na vida dos cristãos, especialmente quando os cristãos estão juntos. A meta do cristianismo é dizer o seguinte para o mundo: veja como esse planeta seria se vocês se amassem como os cristãos amam uns aos outros. Então, não há como dissociarmos a nossa vida da vida da igreja. Jesus andou com a igreja. E observe que no dia da sua morte, Jesus ficou sozinho, a igreja abandonou Jesus. Jesus que foi em busca da igreja para se reconciliar com ela. Foi traído por
por Judas Iscariote, que bancou sua morte, um relacionamento tão íntimo que ele podia beijar no rosto de Cristo, e teve, né, também foi objeto da, assim, como é que eu poderia dizer, meu Deus, né, da negação do apóstolo Pedro, que não quis deixar claro que mantinha convívio estreito com Jesus, né? Um ato de traição também. Sabe? Melhor, talvez não de traição, mas uma deslealdade. Né? Então, quer dizer, o que dizer? Hannah, conforme o pessoal lá da favela diz, vou te dar o papo reto. Você vai ter que conviver até sua morte com muito canalha, muita gente que não se converteu, com tarados, com doidos, com as piores espécies, e que por algum motivo ficam na igreja. Tomam a ceia e, às vezes, ocupam cargos importantes, presbítero e até mesmo pastor, dão aula na classe de escola dominical. A igreja sempre foi, sempre será um corpo misto. Ela é composta por filhos de Deus e filhos das trevas. E há no nosso meio, sempre haverá pessoas que não vão se converter nunca. Dentro dessa igreja você vai encontrar verdadeiros irmãos, mas entre esses irmãos que precisam amadurecer muito. Irmãos que pararam onde começaram, crianças em Cristo. Sabe? Então, quer dizer, você vai precisar de muita misericórdia. Agora, entendendo também que se temos muito que aturar na igreja, a igreja tem muito que aturar em nós. Então, a regra da casa é a misericórdia. E penso que não é pecado nós procurarmos nessa igreja aqueles irmãos com os quais nós conseguimos ter interlocução, para a gente não enlouquecer. Então, aqueles irmãos com os quais você pode conversar abertamente, com os quais você pode ser autêntico, diante dos quais você pode se despir, sabe? Eu tenho, por exemplo, entre alguns amigos, né, o pastor Vanderlei, aqui de Niterói. É uma coisa impressionante, porque eu me abro com ele e falo daquilo que há na minha vida, que é vergonhoso para mim. Agora, é impressionante, enquanto estou pregando, ao olhar para ele, vê-lo com o rosto banhado de lágrimas, ao me ouvir falar de Jesus Cristo, né? Pregar o Evangelho. Então, essas pessoas nós encontramos na igreja, elas existem. Sabe? Jesus amava os 12, mas a Bíblia revela ele mantendo uma especial relação com Pedro, Tiago e João. Então, Hannah, eu penso que, por um lado, você está diante de um problema causado pelo cristianismo. Vai ter que lidar com os cristãos, sabe? E amar essa gente. Agora, por outro lado, você vai encontrar no meio desse povo algumas pessoas encantadoras. E eu diria que é nessa igreja que eu encontrei meus melhores amigos, sabe? Então, há luz e trevas. E importante é a gente não tentar, em hipótese alguma, tirar o joio, porque pode ser que, em tirando o joio, a gente arranque o trigo, né? Porque se você comparar a vida do pior cristão com a vida do melhor incrédulo, você vai pensar que o melhor incrédulo é cristão e que o pior cristão é incrédulo. Sabe? Bom, e aí, por fim, você levantou uma outra questão, me parece, com relação à saúde mental, foi isso? Separar Não, Deus de religião. não exatamente, assim, mais que saúde espiritual. Eu acho que eu estava falando em relação a ver beleza no evangelho, ver... Sim. Sabe? Sim. Isso é central. Olha, a conversão ela é consumada quando a gente vê beleza no evangelho. Sem a mínima dúvida de que o que comove o cristão, o que faz com que ele adore a Cristo, com que ele seja encontrado nos cultos de adoração, é um encanto pelo evangelho. É um senso estético, é um sentido, quer dizer, os olhos, as chamadas escamas, né? Usando aí o exemplo da ilustração da conversão do apóstolo Paulo, elas caem dos olhos. E quando elas caem, você vê o quê? Você vê o amor
e a justiça se beijando na cruz. Você vê esse Salvador que é leão e cordeiro. Quer dizer, o rei que é encontrado lavando os pés dos seus discípulos, fazendo o trabalho do escravo. Então você se depara com a ética do Sermão da Montanha. Você não vai encontrar isso na literatura universal. Algo tão lindo, repito, tão simétrico, e cujas motivações são insuperáveis. Porque que motivação pode sobrepujar ao anelo por ver a glória de Deus, por ser tratado com misericórdia por Deus, de ser herdeiro de Deus? Então, é isso. Agora, o que eu diria, Hannah, querida, é que essas bênçãos espirituais elas têm que ser buscadas com paixão. Nos agarrarmos ao anjo do Senhor e falarmos: não te deixarei ir se tu não me abençoares. Que da mesma forma que nós perseguimos objetivos na vida acadêmica, na vida profissional, na vida afetiva, nós devemos também perseguir com paixão, sabe, objetivos na nossa vida espiritual. Eu tenho um que eu não vou dar descanso a mim enquanto eu não obtiver, que é o desejo de um dia me ver como Maria, irmã de Marta e de Lázaro, aos pés de Jesus, como que a banhá-los com as minhas lágrimas de encanto, de amor, de adoração. Eu quero conhecer esse amor, eu quero saber o que essa mulher sentiu, por que ela quebrou o vaso de alabastro com unguento, por que ela batizou com suas lágrimas os pés de Cristo, e por que Cristo ficou comovido com o que ela fez, a ponto de dizer: onde esse evangelho for pregado, a história dessa mulher vai ser contada. Porque Cristo ficou muito comovido com o tratamento que recebeu por parte de Maria. Então, eu quero isso. E se eu quero isso, é claro, eu vou evitar na minha vida aquilo que polui minha cabeça. Eu vou usar os períodos que eu tenho para mim mesmo para priorizar o contato com a palavra de Deus. Eu vou ler aquilo que vai aquecer o meu coração, eu vou orar, sabe? É aquilo que os puritanos costumavam dizer: separe tempo para ser santo. Se você quer ser santo, separe tempo para isso. Sabe? É isso. Eu acho que era nesse sentido, assim, porque eu tenho certeza que eu vejo, beleza, e já vi dias mais e dias menos. E eu acho que a pergunta era mesmo nesse sentido do que fazer quando não se vê nada. Porque eu acho que esses últimos anos, e aí esse exemplo que você deu de Jesus ter sido traído, enfim, e tudo mais, e ter voltado ao encontro dessas pessoas, eu acho que é nesse exemplo que eu me sinto mais distante de Jesus, que é como ele não sente o ressentimento, sabe? E o que vem acontecendo com a igreja de 2018 para cá, eu chocante, sinto que a minha vista para, sabe, até para querer, às vezes, em alguns dias, até para querer ler a Bíblia, fica pesado, assim. Mas obrigada. Hannah, querida, a boa notícia é o seguinte, que Jesus não pede para você deixar de chamar essas pessoas, de considerá-las tolas, pedra de tropeço, sabe? De você chamar o feio de feio, sabe? Que você não pode se colocar no trono de Deus e dizer: esse vai para o inferno, esse vai para o céu. Não tem condição disso, sabe? Mas você olhar a interrupção de um culto para que Bolsonaro apareça num telão, sabe? Você olhar para isso e dizer: isso é feio. Isso não é pecado você falar isso, sabe? E agora, iniquidade consiste em a gente sair por aí
né? Sai por aí com o coração amargurado, né? Destilando ódio e perdendo nossa paz e deixando também de praticar a arte de transformar inimigos em amigos, né? Também é outra coisa, né? Outro ponto também muito importante que eu não sei, talvez o Espírito Santo esteja mandando eu te dizer isso. Não tive nenhuma revelação, não vi nada aqui, nenhum anjo se colocou do meu lado, mas te dizer o seguinte, que você não teria encontrado a verdade se não tivesse as preocupações que você acabou de expressar. Essas suas preocupações são próprias de quem teve um encontro com Cristo. Se você não tivesse passado por uma experiência de novo nascimento, você não estaria preocupada com a beleza, com a coerência e amar essa gente que causa náusea em você, causa náusea em mim. Tá? Fica firme. Tá bom? Não é só você que está na luta. Tá bom? Alguém Paula? Mais aí? Sim, a Essa Paula, é a última participação. A Paula, é a última. Paula, por favor. Lembrando a todos que a aula vai ser gravada e assim que eu puder, eu farei essa aula de hoje, esse bate-papo, né? Subir para o nosso plataforma lá da Rubla, né? Pois não, Paula, querida? Não estou ouvindo, não. Acho que ela caiu. Falei demais, tadinha. Não, mas caiu exatamente agora. Não está mais. Caiu, ela estava até 1 minuto atrás. Caiu mesmo. Ela acabou de me dizer aqui, ó, a minha internet caiu. Ela mandou uma mensagem. Que pena. Pena. Que pena. Tem mais alguma questão? Não. Ela era a última mesmo por causa do horário. Então, tá bom, meus irmãos queridos. Olha, fica combinado assim. Eu quero só pedir um favor, se vocês puderem convidar mais pessoas para se juntarem a nós, vai ser ótimo, tá bom? Quem vocês puderem aí chamar. E também dizer que eu espero esta semana já enviar para os irmãos a aula da semana que vem, ainda sobre a doutrina da revelação. Primeiro, eu estou naquela fase da apresentação das 50 teses, né, sobre a doutrina, e depois nós vamos conhecer o pensamento dos grandes teólogos sobre a doutrina da revelação. E aí é isso. Semana que vem... Olha, semana que vem eu vou confirmar ainda se nós vamos ter esse encontro pelo Zoom, tá bom? Porque eu vou viajar, eu estou precisando dar um descanso, que eu não tiro férias há 3 anos, mas eu confirmo com os irmãos. De repente, do lugar onde eu estou, onde eu estarei, eu conseguirei conversar com os irmãos, tá bom? Então é isso, olha, que Deus abençoe a todos, eu amo esses encontros, gente, eu estou muito feliz de saber que vamos passar o ano inteiro nessa conversa, e o que é legal também para caramba é o seguinte, que está sendo tudo gravado, e isso, quer dizer, está registrado, e as turmas que serão criadas no futuro terão acesso a essa nossa conversa, sabe? Isso é legal demais, porque não vai ficar só aqui, está sendo tudo gravado e salvo lá na plataforma, tá bom? Então, É isso. Valeu, gente. Olha, um beijão. Emerson, querido, meu sargento amado. Boa noite, gente. Centurião do Altíssimo. Gente, fiquem com Jesus. Uma boa noite a todos. Boa noite. Amém. Boa noite, irmãos. Tchau.